Existem diversas formas diferentes de se administrar um conjunto de igrejas ou denominação. Neste vídeo, eu vou te mostrar os principais modelos. Eu vou te explicar como eles funcionam. O primeiro exemplo é o da convenção, sistema adotado pelas igrejas batistas e Assembleias de Deus, entre outras. Cada igreja é uma pessoa jurídica e tem seu próprio CNPJ. Cada uma é autônoma e uma não pode interferir na outra. Perceba que as igrejas estão lado a lado e a convenção está no mesmo nível. A própria convenção é outra pessoa jurídica com CNPJ próprio. Esse sistema funciona como uma cooperativa, em que as igrejas se ajudam mutuamente, inclusive para manter instituições como escolas, faculdades, seminários e hospitais, que uma igreja sozinha talvez não conseguisse manter. Dessa forma, se a denominação quiser ter uma faculdade, por exemplo, essa faculdade terá seu próprio CNPJ como pessoa jurídica, mas a mantenedora será a convenção, que é outra pessoa jurídica, que é uma cooperativa das igrejas. As igrejas geralmente têm congregações, que são filiais da igreja sede, como você pode ver no desenho. No segundo exemplo, temos o modelo das igrejas presbiterianas ou luteranas. Perceba que o presbitério está acima, mas as setas vão de baixo para cima. Isto porque, nesse sistema, o presbitério tem mais autonomia que a convenção, mas não é autoritário. Ele administra a partir da demanda das próprias igrejas locais. Inclusive, é a partir delas, das igrejas locais, que é eleita a diretoria que administra o presbitério. No caso, cada igreja tem um pastor, que é o presidente daquela pessoa jurídica, e um deles é eleito pelos demais como presidente do presbitério, que é outra pessoa jurídica. Como no caso da convenção, geralmente os presbitérios também administram outras pessoas jurídicas, como escolas, faculdades, seminários e hospitais que estão a serviço daquela denominação. Não confunda, existe o presbitério da igreja local, que é o conselho que administra aquela igreja, e existe o presbitério de igrejas, e depois existe o presbitério de presbitério, que geralmente é chamado de Supremo Concílio. Então, temos o terceiro modelo, chamado de episcopal, adotado pelas igrejas anglicana, metodista, católica, ortodoxa e a igreja episcopal, cujo próprio nome já diz, é o nome da igreja anglicana nos Estados Unidos. Assista ao vídeo da igreja Subway, que eu explico como que os nomes muitas vezes surgem por causa de algum aspecto da igreja. Muitas igrejas têm os seus nomes a partir da forma como ela é administrada. Então é o caso da igreja presbiteriana e da igreja episcopal e da igreja congregacional. Esses nomes estão remetendo ao modo como elas são administradas. Perceba que agora as setas mudaram e estão de cima para baixo. Esse sistema não é democrático, pois as ordens são dadas de cima para baixo pelo bispo. O nome episcopal vem do grego episcopos, que significa bispo. No caso da Igreja Católica, os bispos respondem ao bispo de Roma, que é o Papa. No caso da Igreja Anglicana, por exemplo, os bispos respondem para a Rainha da Inglaterra. No caso da Igreja Católica, existe uma diferença entre o sistema secular e o sistema regular. O sistema regular é quando se trata de uma ordem clerical, como franciscanos, jesuítas, dominicanos e assim sucessivamente. Neste caso, o padre é um monge porque ele vive no mosteiro. Assim como o chefe do clero secular é o bispo, que fica na catedral, o chefe da ordem é o abade, que fica na abadia. Mas nem todas as igrejas são denominações. No Brasil, qualquer pessoa pode ir ao cartório e abrir sua própria igreja como uma pessoa jurídica. Ela é totalmente autônoma e tem aos montes espalhadas por aí. Por fim, tem um modelo totalmente centralizado,
onde estão os grandes e poderosos impérios, onde a igreja toda é uma pessoa jurídica, com sede onde geralmente fica o fundador daquela igreja ou denominação, que é praticamente o dono, e suas inúmeras filiais espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo. É o exemplo das clássicas Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça, entre outras. Algumas igrejas, às vezes, eram de uma denominação, mas ela cresce tanto que rompe e se torna um pequeno império. É o caso da Igreja Batista da Lagoinha. Ela era uma igreja batista da Convenção Nacional, mas depois ela virou outra denominação. Ela cresceu tanto que ela passou daquele primeiro exemplo para este. Ela se tornou um pequeno império. Ou no exemplo anterior, toda igreja autônoma que começa naquele salãozinho alugado na esquina sonha em um dia se tornar um grande império, como neste exemplo. Se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos, deixe o seu comentário abaixo e navegue pelos vídeos antigos do canal. Tem muito material interessante. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.